Muito axé a todos. Prazer, meu nome é André Felipe. Meu nome de santo é Shogun. Eu sou o Ogã-chefe aqui da casa do Pajonã de Angola. Eu vim contar um pouco da minha história. Como eu vim parar aqui, quem sou eu, da onde eu vim. Para quem não me conhece, eu tenho 28 anos, fui evangélico 17 anos da minha vida e evangélico de verdade, tá? Não é esses evangélicos meia boca, não. Como foi essa minha vida, essa transição do evangelho pra quimbanda? A igreja evangélica, como todo lugar, tem problemas, né? E eu fui tendo algumas decepções e tal, não vem ao caso, porque também vivi muitas coisas boas no meio evangélico. Mas chegou um momento que para mim já não tava dando mais relacionado a isso, eu resolvi sair. Quando eu saí da igreja, eu tive uma experiência muito forte. Eu fui para a praia com os amigos meus e dentro dessa casa que a gente estava, tinha uma mãe de santo, eu não conhecia, nem sabia. E ela, na virada de ano, ela falou, vou soltar um barco para Iemanjá. E eu sempre fui curioso, fui lá ver. Eu lembro até hoje que eu fiquei de longe vendo, ela foi lá na beira da água, cantou algum ponto, né? E voltou. Assim que ela voltou, ela tava com uma voz diferente. Ela veio direto a mim e falou assim: eu preciso falar com você. Cara, eu tinha acabado de sair da igreja. Então, quando a gente sai da igreja, na igreja a gente tem que tudo é demônio, né? Tudo é coisa ruim. Falei, essa mulher vai me matar, isso aí vai me dar uma facada, sei lá, vai querer meu sangue. E eu pensei em fugir na hora e tal. Um amigo meu falou, André, ele não vai falar nada pra te atrapalhar, nada pra te arrebentar. Falei, vamos conversar com esse santo, com essa entidade. Eu lembro que eu sentei na beira da praia, comecei a conversar com esse guia e ele contou muita coisa da minha vida. E me deu conselho e tal, e coisa que só eu sabia. Eu lembro que aquilo lá pra mim foi um... Só que mesmo assim eu ainda tinha a mente cristã na minha cabeça. Eu ainda tinha que aquilo lá era coisa ruim. O que eu fiz? Voltei pra igreja. Eu lembro que eu fiquei 2 anos na igreja, só que ele falou assim pra mim, você ainda vai pisar na minha casa e vai tocar no meu couro. Na hora eu comecei a rir, porque eu falei, pô, eu nunca vou pisar num centro, nunca que eu vou mexer com essas coisas. E voltei para a igreja. Eu lembro 2 anos na igreja de verdade, vivendo mesmo o evangelho. Eu lembro que eu mudei, saí da minha casa, fui morar do lado da igreja para não, sei lá, não fazer merda, né? Porém, como sempre, eu tive outra decepção lá que não veio ao caso e saí. Quando eu saí, comecei a ter um monte de doença. Eu sou músico, eu trabalho com música, eu sou baterista. Eu lembro que eu tocando, eu passava mal e pedia até oração. Minha mãe é cristã até hoje, pedi oração e nada. Foi até quando me deu um estalo. Cara, pô, eu vou procurar um centro. E esse meu amigo que tava comigo lá, eu mandei mensagem para ele, ô Fernando, cara, que dia que vai ter um trabalho no seu centro que eu quero saber como é e tal. Quando eu cheguei no centro, esse guia veio. Esse guia veio rindo, me chamou e falou, você lembra de mim? Eu falei, como assim eu lembro de você? Isso tinha 2 anos. Ele falou assim, ó, você prometeu pra mim que se você pisasse na minha casa, você ia tocar no meu couro. E eu não sabia o que era a couro. Eu lembro até hoje que eu falei, não, vou lá. Cara, eu cheguei no atabaque. Quando eu cheguei no atabaque, eu encostei no atabaque. Cara, eu senti um arrepio, uma coisa, não é coisa ruim, uma coisa tão gostosa. Porque no começo, quando a gente vai, isso é até para você que tem dúvida, que não conhece, que tem medo, que tem receio de ir conhecer um centro. Cara, pode ir. Lá não vai ter nada ruim, não vai ter nada ruim te acompanhando, não é nada disso. Eu te garanto, principalmente você que é crente, que você que já foi crente, você tem curiosidade, eu te falo uma coisa, se você pisar, você não sai. Sabe por quê? A questão de mediunidade é o que aconteceu comigo. A gente na igreja, a gente evolui muito, a gente fica muito sensitivo nessa parte. Então, quando eu fui pro centro, cara, a gente sente arrepio pra caramba, a gente sente a energia, o ambiente, se for um centro com axé, então eu sempre falo com meus amigos. E o que acontece? Quando eu comecei a tocar,
Então eu senti essa energia gostosa e esse guia falou comigo, isso que estava acontecendo na minha vida foi tudo um propósito para me chegar até lá. E comecei a minha caminhada no espiritismo na Umbanda, nesse centro do meu amigo. Foi indo. Eu, na época de igreja, já assistia os vídeos do Pai Jonan de Angola, porque eu cismava que tinha que conhecer o diabo pra gente batalhar contra ele. E sempre tive interesse, eu achava legal e tal. Um dia eu tocando lá no centro, chegou o centro do pai. Quando chegou, eu olhei para eles e falei, cara, não é possível que são aqueles pessoal lá que mexe com o povo do diabo, que mexe com os negócios mais pesados. Beleza. Nisso, eu vi ele chegando, falei, caraca, legal. E comecei a conversar com uma filha de santo dele e tal. A gente conversava de boa, sem maldade, só de espiritismo, tirando dúvida. Foi até um dia que ela me chamou para mim tocar num trabalho que eles iam fazer, de amarração. E, cara, eu lembro até hoje, meu primeiro trabalho, com medo danado. Eu lembro que a Ágata, foi ela que estava de frente, ela me deu um boa noite. Rapaz, eu quase corri, com medo danado. Só que, eu vou ser sincero para vocês, a energia que eu senti, que eu sinto até hoje tocando, é uma coisa que em lugar nenhum eu senti na minha vida. Cara, quando eu tô atrás do atabaque, eu esqueço meus problemas, eu esqueço o mundo lá fora. Eu me concentro aqui e acabou. É por isso que eu deixo de trabalhar, eu deixo às vezes de sair com meus amigos. A minha religião é minha prioridade. Então, o que eu sempre falo com todo mundo, eu fui muito criticado, porque, 15 anos, 17 anos evangélico, o meu meio, todo mundo é evangélico. A minha família, minha mãe, meu avô, minha tia, todos são evangélicos. Então, eu lembro que eu escondi isso da minha mãe. Só que eu sempre conversei com os guias, falava com os guias, cara, eu não sei o que eu falo com a minha mãe, o que eu posso... Porque também eu não... entre aspas, eu achava que seria uma decepção para ela. Então eu lembro até hoje, Dia das Mães, minha mãe me chamou, me abraçou e falou assim, filho, eu sei que você está no espiritismo. Ela até falou, talvez seja uma fase e tal da sua vida que você tem que passar, mas eu te amo e você é meu filho, nada vai mudar isso. Então eu entendi que os guias já estavam lá trabalhando nessa área, tá ligado? Que foi uma parada que me marcou. Então eu tive certeza que era meu lugar, que eu tinha me achado. Aqui é um ambiente que eu me sinto bem, é um ambiente que é a minha família, é um ambiente que eu falo para vocês, de 17 anos que eu vivi o evangelho, cara, um amor que eu sinto aqui, que eu recebo dos guias, do meu pai, que é uma pessoa das poucas que eu confio hoje. Então, cara, é uma coisa surreal. E a minha questão de mediunidade que eu tava falando ali atrás, que eu consegui desenvolver lá na igreja, eu cheguei, cara, tipo assim, quando a gente é da igreja, a gente recebe o Espírito Santo, né? A gente é batizado e tal. Entre aspas, o que a gente aprende aqui no Espiritismo é uma possessão. É um guia que você recebe, você fica mais adepto, você consegue se concentrar. Coisa que se uma pessoa normal, que nunca foi de religião nenhuma, chegar, às vezes se não tiver muito aflorado o chamado dela, ela demora para desenvolver. Então hoje o meu guia, o Miguel, que me acompanha, que é um Zé Pilintra das Almas, o malandro Miguel, eu conversei muito com ele sobre isso. Ele falou para mim que quando eu era criança eu fui apresentado. E isso minha mãe nunca me contou. Isso é uma coisa surreal que eu vivi. Minha mãe nunca me contou essa parte. Quando eu era pequeno eu fui apresentado para Zé Pilintra e ele sempre caminhou comigo. Então quando eu cheguei no centro, ele veio em mim e ele falou, cara, eu acompanho você desde pequeno. Então vai muito além. E voltando ao assunto relacionado à religião evangélica e a quimbanda, gente, eu vou falar porque eu sei que tem muito crente que assiste o canal do Pai Jonan. Cara, aprende uma coisa. Exu não é demônio. Nós trabalhamos sim com o povo do diabo, trabalhamos sim. Só que para com esse negócio. Eu ouvi isso do meu Zé Pilintra, ele falou, cara, você acha que eu vou deixar de vir aqui no meu terreiro
para baixar em pessoas dentro de igreja para mim ser, sei lá, escorraçado. Cara, então, primeira coisa que eu falo muito com a minha mãe, que eu falo com meus amigos evangélicos, gente, aprenda, primeira coisa, o que vocês estão mexendo. Aprenda que eu conheço vários homens de Deus que brincou, mexeu com o que não conhecia, ficava invocando, ficava desafiando. Gente, o ser humano é falho, pô, a gente não é 100%. Então, às vezes, um guia que você está invocando, que você está afrontando, você errar ali, ele vai vir e vai acabar com a sua vida. Eu conheço vários homens de Deus, você conhece. Então, para que esse negócio de religiosidade, ficar tudo é Zé Pilintra, tudo é Exu, não é, pô. Não é, às vezes você que tem que passar mesmo. Pô, eu falo de mim, que pra mim eu era sempre tudo isso. Qualquer coisinha de ruim acontecer comigo era demônio, entendeu? Mas, voltando à questão da Quimbanda, o que mudou na minha vida quando eu entrei pra Quimbanda? Eu sou muito, eu analiso muito minha vida, porque a gente tem que evoluir, e nós somos muito perseguidos. O espírita, tô falando de Umbanda, Candomblé, ele em si, de ser do espiritismo, ele já é perseguido. Porque se um católico fizer alguma coisa errada, não leva a religião, aí a pessoa, mas se eu faço, ah lá, é macumbeiro, ah lá, ele é da Quimbanda, tá fazendo errado. Então a primeira coisa que a gente tem que ter, conduta, que foi uma coisa que mudou na minha vida. Eu era um cara que, pô, eu sou músico, então automaticamente eu sou taxado como baladeiro, automaticamente eu sou taxado como o cara que não vale nada, ainda mais o pagodeiro, ainda mais com o Zé Pilintra aí de frente. Então, eu vou ensinar uma coisa pra vocês que eu aprendi com o meu malandro. Primeira coisa, malandro, ele não faz mulher de boba, ele não trai. Primeira coisa, se eu namorar alguém ou casar, eu não posso trair. Meu Zé Pilintra, ele não deixa. Segunda coisa, malandro, Zé Pilintra, não deixa você na rua, bebum, você na rua usando droga igual maluco. Isso aí, muita gente, é meu Zé que tá de frente. É mentira, é mentira. Porque Zé, malandro que é malandro, ele tem que ser visto na rua como exemplo. Ele tem que ser visto na rua como uma pessoa diferente, uma pessoa bem, uma pessoa de conduta, uma pessoa bonita sim, que chama atenção, uma pessoa que você passa as mulheres que quer verdade. Só que quimbandeiro sou eu de ficar na rua aí bebendo, caindo e ficar botando a culpa no meu Zé? Isso é um erro muito grave que muitos espíritas colocam. Eu já vi, tá usando droga na rua, tá no morro, fala que é Zé Pilintra. Não é. Isso não é Zé Pilintra. Então, foi uma coisa que mudou na minha vida. A primeira coisa foi a conduta. Hoje em dia, tudo na minha vida, eu penso na minha religião. Se eu tô bebendo um pouco a mais, eu lembro, pô, sou quimbandeiro, pô, vou segurar a onda, porque ali tem muita gente esperando uma falha minha para me julgar. Isso é verdade, os próprios espíritas perseguem a gente, por mais incrível que pareça. E eu tenho certeza que tem um monte de espírita aí olhando, tentando achar algum erro para falar merda, para ver a gente virar meme. Só que é besteira, a gente mesmo tá envergonhando a nossa religião, entendeu? Então, hoje em dia eu pergunto para minha mãe é evangélica, mãe, cara, como que foi essa transição para mim, André, como filho? Ela fala, cara, por mais que não seja o caminho que eu quero para você, você se transformou uma pessoa melhor, um filho melhor. Eu pergunto aos meus amigos, eles falam, pô, André, você tá doido? Então, a nossa religião é caridade, é amor. É o que eu falo para todo mundo. Aqui eu conheci o amor do ser humano, o verdadeiro amar o próximo. Então, mano, como que eu vou falar que é uma coisa ruim se transformando a minha vida para melhor? Você entende? Então, eu agradeço muito que quem me ajudou quando eu cheguei no centro, quem me pegou e me abraçou foi o Cabaré. Pelo meu trabalho, pela energia que eu trabalhava, que eu sempre fui muito malandro, né? Então o Cabaré foi o cara que me pegou e me colocou no caminho e tem me instruído. É ele quem me corrige quando eu erro, é ele que me ajuda, que me dá conselho.
Aí eu falo, ah, o cabaré que me ajuda. Aí peão, caraca, você é puto. Não, não, pô. Ele é o cara que me aconselha, ele fala assim, ó, você quer viver o mundo lá fora? Você quer viver, entre aspas, a malandragem, mulherzada? Você fica solteiro. Eu não aceito que mulher nenhuma seja feita de boba. Então, se eu ouvir isso de um cara que o nome dele é Rei do Cabaré, é para você ter noção que não é isso. Você ser espírita, você pode fazer o que quiser, viver putaria, pegar a mulherzada, você usa seu malandro, não, pô. Então, eu agradeço muito ao pai Jonan, agradeço muito aos meus irmãos que me acolheram na época, porque eu lembro que eu botei a cara a tapa, pô, o cara que foi 17 anos evangélico, sair e ir logo pra uma quimbanda, mexer com o povo do diabo, pô, é uma coisa assim, que os guias viram que era por amor, que eu vim por amor, que eu amo os guias, independente do que eu tenho, do que eu conquisto, eu tô aqui, eu venho por amor. E é isso que eu falo para muita gente. Muita gente entra no centro, entra na quimbanda, pensando numa troca, né? Pensando, ah, eu vou entrar e vou ficar rico. Tudo é merecimento. Os guias conhecem, sabem quem tá ali por amor e quem não tá. Então, é o que eu falo para você. Eu não chamo ninguém para vir para quimbanda, mas se você for vir, ou para conhecer, ou para ficar, que venha por amor. Porque eu tenho certeza que, como aconteceu comigo, a sua vida vai mudar. Então eu agradeço ao pai Jonan, eu agradeço a todos os meus irmãos, agradeço ao Rei do Cabaré que me pegou para padrinhar, agradeço todos os guias, cada um na sua área que nos ajuda. Muito obrigado a todos, eu sei que eu falei demais, mas é para tirar as dúvidas dos crentes aí que sempre estão vendo a nossa religião. E para você que tem dúvida, chama no Instagram do pai Jonan, que eu tenho certeza que ele vai responder todos vocês. Tá bom? Valeu, gente. Muito axé a todos e até a próxima aí. Abraço. Shogun é um dos filhos de santo, né? Que trabalha principalmente com o Malandro Miguel, o malandro dele, um Zé Pilintra. O Zé Pilintra é muito bom, trabalha muito na energia sexual, na energia de atração. Shogun, ele só vem crescendo a cada vez mais no espiritismo. Além de médium, também é um excelente Ogã, ele também trabalha na área da música, né? A profissão dele. Shogun é cada vez melhor, sabe? Um dos melhores Ogã da casa, toca muito bem, canta muito bem, grita muito bem em cima. Malandro Miguel dele, gosto muito. Para demanda, o Exu Sete Facadas dele, um ótimo Exu. Quando ele veio para mim, ele já foi evangélico, né? Já foi evangélico, depois ele conheceu um pouco da Umbanda e Quimbanda, né? Igual ele sempre me fala, que a espiritualidade transformou a vida dele. Ele não conseguia se encontrar na igreja, no lado evangélico, ele não conseguia prosperar no caminho financeiro, amoroso, né? Ele tinha algumas dificuldades de controle de energias. Eu acho que as energias dele ficavam abaixo, sabe? Porque quando a pessoa não está na religião, que ela é chamada para estar, acaba que você bate cabeça e as coisas não vai para frente. Cada pessoa tem um caminho, um destino, é o que eu falo. Tem pessoas que me procuram, que eu falo que o caminho dela é procurar uma igreja evangélica, católica, mas tem pessoas que eu vejo que é do espiritismo. O Shogun, ele não era para estar na igreja, ele era para estar dentro do terreiro de Macumba. E tanto que ele veio para Macumba e a vida dele começou a dar certo, a vida dele começou a prosperar tanto financeiramente, principalmente também no amor, né? Parabéns pro Shogun aí, gosto muito do malandro dele, do Sete Facadas dele. E ele também tem uma pombogira muito boa. Eu sei que precisar de uma amarração, ele vai estar lá para auxiliar. Parabéns pro Shogun.